Helena Navarro tinha 66 anos, quando compreendeu, da maneira mais humilhante e clara possível, que uma mãe também pode cometer erros por amor. Durante quase toda a sua vida adulta, ela fora o tipo de mulher que não precisava levantar a voz para fazer as coisas darem certo. Era serena, impecável, muito observadora, com uma beleza madura que não dependia de maquiagem exagerada ou de chamar a atenção para si mesma, mas sim do seu jeito de andar, de como sustentava o olhar e do cuidado discreto com que sempre se apresentava. Ela havia construído, junto com seu falecido marido, uma enorme empresa imobiliária em Nova York, mas, após ficar viúva, optou por viver com simplicidade, quase como se quisesse apagar qualquer sinal exterior de riqueza. Continuou a usar casacos clássicos, joias minimalistas e sapatos confortáveis, o que fez com que até mesmo seu próprio filho crescesse sem entender quem realmente sustentava o chão sob seus pés. Durante anos, Helena pagou silenciosamente pelo apartamento de luxo onde Daniel morava, autorizou o uso de um carro da empresa, cobriu despesas impossíveis de sustentar com o salário que ele alegava receber e o deixou acreditar que tudo era fruto de seu trabalho árduo. Ela não fazia isso para manipulá-lo. Fazia isso porque acreditava que, dando-lhe liberdade, conforto e confiança, ele se tornaria um homem grato, estável e forte. Mas, com o tempo, o que ela chamava de proteção começou a se transformar em uma mentira grande demais e, aquela véspera de Natal, mostraria a ela que havia criado um filho que sabia desfrutar de privilégios, mas não conseguia reconhecer o sacrifício que os tornara possíveis. Naquele ano, o jantar de Natal foi realizado na cobertura onde Daniel morava com sua esposa, Camila Rios, uma mulher de sorriso perfeito, figura impecavelmente cuidada, rosto sempre pronto para a câmera e uma obsessão quase patológica por projetar uma vida impecável. Tudo naquele lugar era pensado para impressionar. Uma mesa, excepcionalmente longa, decorada por profissionais, arranjos florais extravagantes, taças delicadas, iluminação aconchegante medida com precisão milimétrica e uma árvore tão perfeitamente arrumada que parecia mais uma vitrine do que parte de uma casa de verdade. Helena chegou sozinha, carregando um bolo que ela mesma havia feito, embrulhado de forma simples, e, desde o momento em que cruzou a soleira, sentiu aquele tipo de desconforto que só surge quando uma mãe percebe que já não se encaixa mais no mundo do filho. Camila lhe deu um beijo no ar, sem tocá-la de fato, e imediatamente voltou a mexer no celular. Daniel estava de bom humor, excessivamente autoconfiante, circulando entre os convidados como um homem convencido de que havia conquistado tudo o que ostentava. Ele falava alto, ria demais e se apoiava naquela imagem de arquiteto bem-sucedido que tanto gostava de projetar. Helena o observava em silêncio de uma das pontas da mesa e, pela primeira vez em muito tempo, teve uma sensação incômoda que não conseguia explicar. Ainda não era tristeza. Era algo mais seco, mais como a intuição de que naquela noite ele iria quebrar algo que vinha se deteriorando há anos. Conforme o jantar avançava, o ambiente se tornava mais ruidoso, mais superficial, como se todos ali estivessem tentando manter uma certa imagem de si mesmos diante dos outros. Helena mal falava, limitando-se a ouvir, observando detalhes que ninguém mais parecia notar. A maneira como Daniel exagerava suas conquistas, como mencionava projetos que não eram inteiramente seus, como Camila assentia, com um sorriso calculado sempre que ele falava de dinheiro, contatos, oportunidades. Havia uma clara desconexão entre o que ele dizia e o que Helena sabia ser a verdade, mas por anos ela havia escolhido permanecer em silêncio. Naquela noite, porém, algo começou a incomodá-la mais do que o normal. Talvez fosse o tom de Daniel, talvez fosse a maneira como alguns convidados o admiravam sem questionar nada, ou talvez fosse simplesmente o cansaço acumulado de sustentar uma mentira tão colossal. Helena segurava o copo sem beber, sua postura ereta e elegante, mas por dentro começava a se sentir estranhamente distante de tudo. Não era a primeira vez que via o filho se comportar dessa maneira.
Mas era a primeira vez que sentia que não se tratava mais apenas de uma arrogância passageira. Havia algo mais profundo, mais fundamental, algo que não se resolveria com o tempo se ela permanecesse em silêncio. Foi no meio de uma conversa aparentemente trivial que tudo mudou. Daniel começou a falar sobre independência financeira, sobre como cada adulto deveria arcar com as suas próprias despesas, sobre a importância de não depender de ninguém para viver bem. A princípio, soou como um daqueles discursos vazios proferidos em encontros sociais, mas aos poucos sua voz assumiu um tom mais firme e direto, como se estivesse construindo uma ideia com um objetivo claro. Helena ergueu lentamente o olhar ao perceber que algumas pessoas começavam a observá-la discretamente, quase como se antecipassem o que estava por vir. Daniel colocou as mãos sobre a mesa, sorriu levemente e, com uma indiferença que tornou tudo ainda mais doloroso, disse que mesmo dentro de uma família, limites precisavam ser estabelecidos. Que ajudar era bom, mas que ninguém deveria se acomodar demais. Então, virou levemente a cabeça em sua direção e disparou, na frente de todos, que talvez fosse hora de ela começar a contribuir se quisesse continuar, vivendo confortavelmente como qualquer adulto responsável. Não houve gritos, nenhuma agressão explícita. Foi pior do que isso. Foi uma humilhação pura e simples, disfarçada de lógica. E o mais difícil de tudo não foi a frase em si, mas o silêncio que se seguiu. Um silêncio desconfortável em que ninguém disse uma única palavra. Helena não reagiu imediatamente. Não baixou o olhar. Não discutiu. Não tentou se defender, nem explicar nada. Simplesmente permaneceu em silêncio, com aquela expressão serena que por anos confundira aqueles que não a conheciam bem. Por dentro, porém, algo mudou definitivamente. Não foi uma explosão emocional, nem uma tristeza repentina. Foi mais uma clareza fria, desconfortável, mas necessária. Enquanto os convidados evitavam olhar diretamente para ela e alguns tentavam retomar as conversas como se nada tivesse acontecido, Helena compreendeu que não estava diante de um erro momentâneo do filho. O que ouvira era o resultado de anos de suas próprias decisões, omissões, ajuda inexplicável e silêncios prolongados. Daniel não estava sendo cruel de propósito. Estava agindo com base em uma realidade que acreditava ser verdadeira. E isso era ainda mais grave, porque não se tratava de corrigir uma atitude, mas de desmantelar uma mentira inteira. Helena colocou delicadamente o copo sobre a mesa, respirou fundo e permitiu-se observar a cena como se ela não lhe pertencesse mais. Foi naquele momento que ela decidiu que não discutiria naquela noite. Eu não ia corrigi-lo na frente de todos. Eu não ia humilhá-lo novamente. Eu ia fazer algo muito mais drástico, deixar que as consequências falassem por si mesmas. Enquanto o jantar continuava, Helena se levantou calmamente, levou o bolo para a cozinha e passou alguns segundos sozinha em frente à bancada de mármore. Ela apoiou as mãos nela, fechou os olhos e respirou fundo, como fazia quando precisava clarear a mente. Ela não estava chorando. Isso foi o que mais a surpreendeu. Não havia lágrimas, nenhuma raiva visível. Apenas uma sensação pesada no peito e uma certeza se formando com uma clareza desconfortável. Havia chegado a hora de deixar ir. Quando voltou para a sala de jantar, ninguém mencionou o que havia acontecido. Camila sorria como se nada tivesse ocorrido. Daniel conversava com outro convidado e a vida seguia seu curso, superficial, aparentemente intocada. Mas Helena não estava mais naquele mesmo estado emocional. Algo havia se fechado dentro dela. E se alguém que está lendo isto já sentiu esse tipo de silêncio, esse momento em que tudo muda sem um som, sabe exatamente do que se trata. Poderia até dizer de onde está lendo agora, porque esse tipo de experiência é inesquecível. Naquela noite, Helena não disse uma única palavra além do necessário. Ele se despediu cedo, agradeceu educadamente e saiu com a mesma elegância com que havia entrado. Mas desta vez, ele havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Naquela noite,
Ao chegar em casa, Helena não acendeu todas as luzes como de costume. Deixou apenas um abajur aceso na sala de estar e sentou-se na mesma poltrona onde passara tantas madrugadas revisando contratos, números e decisões importantes com o marido. Não havia caos em sua mente, nenhuma confusão. Tudo estava cristalino. Ela se lembrou dos primeiros anos quando não tinham nada, quando contavam moedas para pagar os materiais de construção e trabalhavam fins de semana inteiros para não perder propriedades que agora valiam milhões. Lembrou-se também das vezes em que decidiu não contar a Daniel a origem de tudo aquilo, convencida de que era melhor para ele crescer sem o peso do dinheiro. Ela o protegeu tanto da realidade que acabou construindo uma versão falsa de si mesma, e agora estava pagando o preço. Ela não se sentia uma vítima. Isso também a impactou. Ela não pensava que injustiça, mas sim o que eu fiz de errado. E essa diferença mudou tudo, porque em vez de reagir movida pela dor, ela começou a pensar com responsabilidade. Ela sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas também sabia que não havia mais espaço para sustentar aquela mentira. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo, como de costume, mas com uma energia diferente. Não havia dúvidas, nem hesitação. Preparou o café, sentou-se à mesa da cozinha e abriu sua agenda com a calma que só vem de quem já tomou uma decisão difícil. O que fez em seguida não foi impulsivo nem emocional. Foi preciso. Primeiro, ligou para o banco e solicitou o cancelamento imediato da linha de crédito que Daniel usava. Não deu muitas explicações. Não era necessário. Depois contatou o departamento jurídico da empresa para iniciar o processo de não renovação do contrato de aluguel do apartamento onde ele morava. Tudo foi feito legalmente, sem alarde, sem nenhuma urgência aparente, mas sem possibilidade de fácil reversão. Por fim, solicitou que o veículo que Daniel usava fosse removido em 48 horas. Cada ligação foi breve, objetiva, sem elevar a voz. Não houve ameaças, nem discursos, apenas ação. Depois de desligar o telefone após essa última etapa, Helena apoiou a mão na mesa por alguns segundos e respirou fundo. Não porque duvidasse de si mesma, mas porque compreendia a gravidade do que acabara de fazer. Ela não estava punindo o filho. Estava se desfazendo de uma mentira que não podia mais existir. Os primeiros efeitos apareceram rapidamente. Daniel foi o primeiro a perceber que algo estava errado, mas não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Tentou usar o cartão como em qualquer outro dia e simplesmente não funcionou. Pensou que fosse um engano, algo temporário, talvez um bloqueio de segurança. Ligou para o banco com a confiança de quem acredita que tudo está sob controle, mas a resposta foi direta. O limite de crédito havia sido cancelado. Não puderam dar mais detalhes. Isso o deixou inquieto, mas ainda não o preocupou. Voltou à sua rotina, convencido de que resolveria tudo rapidamente. No entanto, naquele mesmo dia, recebeu uma notificação sobre o contrato do apartamento. A princípio, não deu muita importância, supondo que fosse algum ajuste administrativo, mas ao ler com mais atenção, sentiu um aperto no estômago. Não era um ajuste. Era uma notificação formal. Algo estava mudando. E não era algo insignificante. Mesmo assim, sua mente buscava uma explicação que não o confrontasse com a realidade. Ele pensou em erros, em terceiros, em qualquer coisa, exceto na única pessoa que poderia ter feito aquilo com tanta precisão. Naquela mesma noite, o carro que ele usava foi rebocado sem aviso prévio. Daniel foi até o estacionamento e o carro simplesmente havia sumido. Ele perguntou, ligou, reclamou, mas ninguém lhe deu uma resposta direta. Tudo parecia organizado demais para ser um engano, mas seu orgulho não o deixava ligar os pontos imediatamente. Camila, enquanto isso, começou a ficar inquieta, não por ele, mas pelo que tudo aquilo representava. O desconforto era evidente em sua maneira de falar, em como evitava fazer perguntas diretas, em como checava constantemente o celular, como se estivesse calculando por quanto tempo mais conseguiria manter a situação sem que isso afetasse sua imagem. Daniel,
ainda preso à sua própria versão da realidade, insistia que resolveria tudo, que estava tudo sob controle, que eram problemas temporários. Mas a tensão crescia no ar, silenciosa, desconfortável, inevitável. E se alguém que está lendo isso já viu uma vida começar a desmoronar sem aviso prévio, sabe que um momento assim é impossível de ignorar. Dá até vontade de compartilhar, de contar a história, porque não é algo que se vê todo dia. Naquela noite, pela primeira vez, Daniel sentiu algo que não conseguia definir. Ainda não era medo. Era o início de uma rachadura na realidade que ele sempre considerara garantida. Em menos de uma semana, a situação deixou de parecer um erro isolado e começou a revelar sua verdadeira magnitude. Daniel tentou resolver cada problema separadamente, como se fossem incidentes, independentes, mas todos apontavam para a mesma direção. Sem cartão de crédito, sem carro e com um contrato de aluguel que não seria renovado, sua rotina começou a desmoronar aos poucos. Ele tentava manter a calma na frente dos outros, principalmente de Camila, mas por dentro já não sentia a mesma confiança. Começou a revisar suas contas pessoais com mais atenção, e foi então que percebeu algo que nunca havia considerado de verdade. Sua renda não era suficiente para sustentar nem metade do seu padrão de vida. Essa foi a primeira vez que sentiu um verdadeiro baque, não externo, mas interno, um desconforto que não vinha da perda de bens materiais, mas da constatação de que nunca os havia possuído de fato. Mesmo assim, sua mente continuava resistindo à ideia mais óbvia. Ele não queria aceitar que tudo aquilo pudesse estar relacionado à sua mãe, porque fazer isso significaria questionar tudo em que acreditava sobre si mesmo. Camila não demorou a reagir de uma forma que Helena, se tivesse visto, teria compreendido imediatamente. Ela começou a se distanciar sutilmente, com pequenos comentários, silêncios constrangedores e perguntas indiretas sobre planos e estabilidade. A proximidade e o entusiasmo haviam desaparecido. Os encontros se tornaram menos frequentes. As postagens nas redes sociais mudaram de tom, e pouco a pouco a imagem perfeita que ambos cultivavam começou a desmoronar por dentro. Daniel tentou manter o relacionamento com explicações que nem ele mesmo acreditava, mas a tensão era palpável. Não se tratava apenas de uma crise financeira momentânea, era a exposição de uma base que nunca fora sólida. E Camila, que sempre estivera presente para o que aquela vida representava, começou a perder o interesse à medida que esse cenário desaparecia. Certa manhã, sem uma grande discussão ou uma cena dramática, ela simplesmente arrumou algumas coisas e foi embora. Deixou um vazio não apenas físico, mas também profundamente simbólico. Daniel ficou sozinho, em um lugar que logo deixaria de ser seu, encarando pela primeira vez uma realidade que não podia evitar nem disfarçar. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Daniel já havia vivido, embora ele ainda não conseguisse definir exatamente o que estava sentindo. No início era raiva. Raiva do banco, da construtora, de qualquer coisa externa que pudesse explicar o que estava acontecendo sem obrigá-lo a olhar para dentro de si. Depois veio a frustração, porque nada do que ele fazia mudava a situação. Ele ligava, insistia, reclamava, mas tudo já estava decidido de uma forma que não deixava espaço para negociação. Aos poucos, a realidade começou a se impor com uma clareza desconfortável. Ele não tinha apoio, nenhuma margem de manobra e nenhum controle. Pela primeira vez na vida adulta, ele foi forçado a calcular despesas básicas, a reavaliar opções mais simples, a considerar lugares que jamais teria cogitado antes. Esse processo, que para muitas pessoas é uma parte normal da vida, para ele foi um choque direto, com uma versão da realidade que nunca havia experimentado. E a parte mais difícil não foi a perda material, mas a sensação de vazio que permaneceu quando o ambiente ao seu redor deixou de corresponder à imagem que ele tinha de si mesmo. Foi em meio a esse processo que surgiu uma conversa que mudou sua compreensão de tudo. Ele visitou sua avó materna em busca de respostas, embora não soubesse exatamente o que procurava. Ela o recebeu com a calma de quem já havia visto situações semelhantes, ouviu sem interromper,
e quando ele terminou, simplesmente lhe contou a história que nunca quisera compartilhar. Falou de seus pais durante os anos difíceis, dos sacrifícios reais, das dívidas, das decisões que moldaram cada passo do crescimento da empresa. Explicou em detalhes concretos como Helena continuara a sustentar tudo após a morte do marido, como assumira o controle, como protegera silenciosamente o que haviam construído. E então, com a mesma clareza, disse-lhe algo que o deixou sem palavras. Nada do que ele possuíra até então lhe pertencia de fato, não porque não tivesse trabalhado, mas porque nunca fora suficiente para manter aquele padrão de vida. Essa afirmação não veio acompanhada de reprovação. Foi proferida com uma naturalidade que a tornou ainda mais comovente. Daniel não respondeu imediatamente. Ele não conseguiu, porque naquele momento começou a entender que o problema não era o que ele havia perdido, mas o que ele nunca tinha sido. Depois daquela conversa, algo em Daniel parou de resistir. Não foi uma mudança imediata ou confortável, mas foi o começo de algo real. Naquela noite, ele não saiu, não ligou para ninguém, não tentou encontrar soluções rápidas. Ficou sozinho, sentado no chão daquele apartamento que já não lhe parecia mais seu, repassando mentalmente cada detalhe dos últimos anos. Lembrou-se de decisões que tomara com muita facilidade, despesas que nunca questionara, atitudes que agora lhe pareciam deslocadas. Pela primeira vez, não tentou justificar nada. E esse era o ponto mais incômodo de tudo, entender que sua mãe não o enganara, mas o protegera tanto que acabara distorcendo sua percepção da realidade. Essa ideia o machucava mais do que qualquer perda material, porque significava aceitar que vivera uma vida parcialmente falsa sem se dar conta. Não dormiu bem naquela noite, mas não por causa de ansiedade externa, e sim por causa desse processo interno de começar a enxergar as coisas como realmente eram. Os dias seguintes marcaram o início de uma rotina completamente diferente. Daniel teve que se mudar para um apartamento muito menor, em uma área totalmente diferente da que conhecia. Não havia vistas deslumbrantes, nem serviços, nem comodidades extras. Era funcional, simples e suficiente. No início, cada detalhe o fazia lembrar do que havia perdido, mas aos poucos ele começou a se concentrar no que precisava fazer para se sustentar. Aceitou projetos menores, trabalhos que antes teria rejeitado sem pensar duas vezes, e começou a se envolver de verdade em cada etapa do processo. Não havia espaço para erros nem para delegar tudo. Ele precisava estar presente, aprender e resolver problemas. E embora a princípio fizesse isso por necessidade, com o tempo começou a perceber algo diferente. Uma sensação de controle que nunca havia experimentado antes. Não era conforto. Era outra coisa. Era saber que, pela primeira vez, o que ele estava construindo dependia realmente dele. Com o passar das semanas, essa nova rotina deixou de parecer um castigo e começou a se transformar em um aprendizado genuíno. Daniel não media mais seu valor pelo lugar onde morava ou pelo que podia ostentar, mas sim pelo que conseguia manter com seu próprio esforço. Ele começou a trabalhar com equipes menores, orçamentos apertados e clientes que não buscavam luxo, mas soluções práticas. Isso o obrigou a mudar sua perspectiva sobre o trabalho. Não se tratava mais de impressionar, mas de resolver problemas, de entender as necessidades reais, adaptar-se, construir do zero. Houve dias difíceis e frustrantes em que nada saiu como planejado, mas também houve momentos em que, sem perceber, ele sentiu um tipo diferente de satisfação. Não vinha do reconhecimento externo, mas da certeza de que o que havia feito era inteiramente seu. Essa diferença, que ele não havia compreendido antes, começou a ficar clara. E embora ainda carregasse a vergonha do que acontecera no Natal, ele não tentava mais evitá-la. Aceitou-a como parte do processo. Ao mesmo tempo, ele começou a se interessar por projetos que antes não lhe chamariam a atenção. Envolveu-se em iniciativas de habitação social, colaborando com equipes que trabalhavam em soluções acessíveis para pessoas que realmente precisavam delas. A princípio, viu isso como apenas mais uma oportunidade,
mas logo percebeu que esse tipo de trabalho exigia algo que ele nunca havia desenvolvido completamente: empatia, ouvir histórias reais, compreender limitações, adaptar projetos a orçamentos mínimos. Tudo isso o conectou a uma dimensão de sua profissão que ele havia ignorado. E nesse processo, sem buscá-lo diretamente, começou a se reconectar com algo que lhe fora dito sobre seu pai, algo que ouvira apenas superficialmente no passado. A ideia de construir não apenas para crescer economicamente, mas para gerar um impacto real. Essa conexão não foi imediata nem perfeita, mas foi suficiente para mudar sua abordagem. Ele não estava mais tentando recuperar o que havia perdido. Estava começando a construir algo diferente, com uma base muito mais sólida. Enquanto tudo isso acontecia, Helena continuou sua vida sem alterar sua rotina externa. Ninguém que a observasse de fora notaria mudanças significativas. Ela continuou a acordar cedo, a caminhar pelas mesmas ruas e a se reunir com a equipe de gestão da empresa com sua compostura habitual. Mas, internamente, ela também estava passando por seu próprio processo. Não era fácil manter a decisão que havia tomado. Houve momentos em que pensou em Daniel, em como ele estava, se havia sido dura demais. Mas sempre que essa dúvida surgia, ela se lembrava da cena do Natal com uma clareza que não deixava espaço para voltar atrás. Não se tratava de punição, tratava-se de correção. E isso exigia distância, tempo e consistência. Helena não tentou contatar o filho, não buscou detalhes sobre sua vida, nem interveio indiretamente. Ela sabia que qualquer tipo de ajuda naquele momento apenas atrasaria o processo pelo qual ele precisava passar. Foi uma decisão silenciosa e difícil, mas completamente alinhada com o que ela entendia por responsabilidade. Não como uma mãe protetora, mas como alguém que finalmente havia decidido parar de apoiar algo que não podia mais continuar. Passaram-se vários meses antes de seus caminhos se cruzarem novamente, sem que um soubesse do encontro. Foi durante a apresentação de um projeto para um grupo de investidores do setor imobiliário. Daniel havia sido convidado para apresentar uma proposta de habitação popular, baseada no trabalho que vinha desenvolvendo nos últimos meses. Chegou cedo, vestindo um terno simples, sem marcas visíveis e com uma postura mais serena do que o habitual. A confiança exagerada e o tom autoritário haviam desaparecido. Em vez disso, ele estava concentrado. Ao iniciar sua apresentação, falou com clareza, sem floreios desnecessários, explicando cada decisão em termos de funcionalidade, impacto e viabilidade prática. Ele não estava tentando impressionar, estava tentando ser preciso. Foi durante a apresentação que ele ergueu os olhos e a viu. Helena estava sentada entre os investidores, ouvindo atentamente, sem demonstrar surpresa ou emoção aparente. Não trocaram uma palavra naquele momento. Não houve interrupções. Daniel continuou como se nada tivesse acontecido, mas no fundo compreendia a importância daquele encontro. Ela não estava ali como sua mãe. Estava ali como alguém avaliando seu trabalho. E, pela primeira vez, isso não o perturbou. Obrigou-o a se manter firme por conta própria, a partir de uma perspectiva completamente diferente. Quando a apresentação terminou, Daniel não se aproximou dela imediatamente. Calmamente, recolheu suas coisas, respondeu a algumas perguntas técnicas e permaneceu em seu lugar, como qualquer outro profissional que acabara de apresentar seu trabalho. Ele havia notado a presença de Helena durante toda a apresentação, mas optou por não reagir impulsivamente. Ele não. Era mais o mesmo homem que, meses antes, teria tentado resolver tudo com uma conversa rápida ou uma justificativa apressada. Agora, ele entendia que algumas coisas precisavam de tempo e coerência, não de palavras urgentes. Helena, por sua vez, também não se levantou imediatamente. Permaneceu sentada por mais alguns minutos, revisando anotações, trocando opiniões com outros investidores, como se o momento não tivesse peso pessoal. Mas tinha, e muito. Não era indiferença, era controle. Era como ela. Havia aprendido a separar o emocional do estrutural ao longo da vida. Finalmente, quando ambos se encontraram no mesmo lugar na sala, olharam um para o outro
com uma tranquilidade que teria sido impossível meses antes. Não havia tensão visível. Havia algo mais contido, mais maduro. Helena foi a primeira a falar, mas o fez sem drama, sem recriminações, sem mencionar diretamente o passado. Ela comentou sobre o projeto, fez observações específicas, avaliou aspectos técnicos e apontou áreas para melhoria com a mesma objetividade que usaria com qualquer outro profissional. Daniel ouviu em silêncio, sem interromper, sem tentar se justificar. E naquele breve diálogo, quase formal, algo aconteceu que nenhum dos dois precisava nomear. Pela primeira vez, eles estavam em uma relação que não dependia do que um dava e o outro recebia. Era um espaço diferente, mais equilibrado. Quando Helena terminou, fez uma breve pausa, olhou para ele atentamente e assentiu levemente, como alguém que reconhece, algo sem precisar dizer em voz alta. Não foi uma reconciliação explícita, não houve abraços nem palavras emocionadas. Mas foi o suficiente, porque naquele gesto havia validação, mas também distância. E Daniel entendeu, não como rejeição, mas como parte do processo que ele mesmo havia começado a construir do zero. Após aquele encontro, nenhum dos dois tentou forçar uma conexão imediata. Daniel voltou à sua rotina com uma sensação diferente, mais clara, como se aquele momento tivesse confirmado algo que ele vinha construindo silenciosamente. Ele não saiu se sentindo rejeitado, nem completamente validado. Saiu entendendo que estava no caminho certo, mas que ainda dependia dele sustentá-lo por conta própria. Nos dias seguintes, trabalhou com mais foco, menos distrações e sem buscar aprovação externa. Aprendeu que o verdadeiro reconhecimento não vinha de impressionar os outros, mas de construir algo consistente. E embora ainda carregasse o peso do que acontecera meses antes, não o via, mais como uma ferida aberta, mas como um ponto de virada necessário. Algo que fora desconfortável, difícil, mas completamente transformador. Pela primeira vez, não estava tentando recuperar uma vida anterior. Estava comprometido com a que estava criando agora. Helena, por sua vez, também processou aquele encontro em silêncio. Não falou com ninguém sobre o assunto, não fez comentários na empresa e não tentou compartilhar o que havia acontecido. Mas, internamente, reconheceu algo que não se permitira aceitar antes. Seu filho estava mudando. Não por causa do que havia perdido, mas por causa do que estava começando a construir. E era exatamente isso que ela esperava, embora o caminho tivesse sido muito mais difícil do que imaginara. Mesmo assim, não recuou. Não ofereceu ajuda direta, não abriu portas, não facilitou o caminho. Sabia que intervir naquele momento poderia desfazer parte do processo. Seu papel havia mudado, e ela aceitou. Não era mais ela quem o apoiava, mas quem observava à distância, permitindo que ele terminasse de construir sua própria base. Não era frieza, era coerência com a decisão que tomara naquela noite de Natal. Uma decisão que, embora dolorosa, fora necessária. Com o passar dos meses, a vida de Daniel deixou de ser definida pelo que ele havia perdido e passou a ser definida pelo que ele conseguiu manter. Seu nome começou a circular em conexão com projetos menores, porém bem executados, em equipes onde a consistência era mais valorizada do que as aparências. Ele não precisava mais exagerar nada, nem construir uma imagem que não correspondesse à realidade. Seu trabalho falava por si só, e isso lhe dava uma paz de espírito que ele nunca havia conhecido antes. Ele aprendeu a administrar suas despesas, a priorizar, a viver dentro de suas possibilidades sem se sentir diminuído. Essa foi uma das transformações mais profundas. Deixar de associar o valor pessoal ao padrão de vida. Não foi uma mudança imediata ou perfeita, mas foi real. E nesse processo, ele também começou a entender melhor sua mãe. Não de uma perspectiva emocional, mas pela lógica de suas decisões. Ele começou a ver claramente que o que antes interpretava como normalidade era, na verdade, uma estrutura artificialmente sustentada. Em algum momento, numa data não especificada, Daniel parou de sentir a necessidade de explicar tudo a alguém.
Ele não buscava mais justificar seu passado nem defender seu presente. Simplesmente fazia o que precisava ser feito. E isso se refletia na maneira como falava, trabalhava e interagia com os outros. Tornou-se mais atencioso, mais consciente dos contextos e menos impulsivo. Aprendeu a ouvir de verdade, algo que não fazia antes, porque achava que já sabia o suficiente. Essa evolução não foi imediatamente visível para todos, mas aqueles que trabalhavam com ele começaram a notá-la. E embora nunca tenha falado abertamente sobre o que aconteceu naquele Natal, aquele momento permaneceu presente em suas ações. Não como uma lembrança constante e dolorosa, mas como um ponto de referência, algo que marcava um claro antes e depois, porque ele entendia que não havia sido uma humilhação sem sentido. Tinha sido o início de um processo que o obrigou a se reconstruir a partir de uma base mais realista. Helena, a partir de sua própria perspectiva, continuou a observar esse crescimento sem intervir. Ela não precisava de provas constantes nem de relatórios detalhados. Bastava-lhe ver resultados concretos, ouvir comentários de outras pessoas, notar pequenas mudanças na forma como Daniel se posicionava no mundo. E, embora nunca o tivesse dito em voz alta, sentia uma tranquilidade que não experimentava há muito tempo. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque, finalmente, havia coerência entre o que ele vivenciava e o que ele de fato conseguia lidar. Esse equilíbrio, que não existia antes, era o que ela sempre desejara, mesmo sem saber como construí-lo na época. Ela aceitou que havia falhado em uma parte importante do processo, mas também reconheceu que tivera a força para corrigi-lo a tempo. Nem todos conseguem, e essa consciência lhe proporcionou um tipo diferente de paz, mais firme, menos emocional, mas muito mais estável. Aquela noite de Natal não se tornou uma história contada dentro da família, nem uma lembrança compartilhada abertamente. Ninguém jamais a mencionou novamente, pelo menos não diretamente. Mas seu impacto persistiu em tudo o que se seguiu. Não foi uma história de vingança, nem uma ruptura definitiva. Foi algo mais complexo, uma correção dura e necessária que mudou a forma como mãe e filho se relacionavam com a realidade. Helena entendeu que amar também significa saber a hora de ir embora. Daniel entendeu que a independência não se resume às aparências, mas sim ao que pode ser sustentado. E embora nenhum dos dois fosse exatamente o mesmo de antes, ambos acabaram em um lugar mais autêntico, sem excessos, sem ilusões desnecessárias, apenas com o essencial, o que realmente importa quando tudo o mais desmorona.